Clube da Luta tentou nos alertar sobre o que? Não sei. Somos filhos do meio da história, gente. Sem propósito, sem lugar. Nós não temos grandes guerras, nem grandes depressões. Ai, meu Deus, eu sou millennial. Eu não tenho propósito. Meu Deus, como minha vida de millennial é tão triste. Não, isso aqui é Gen X, né? Ai, meu Deus, eu sou Gen X, eu não sei mais o que fazer. Nossa grande guerra é a guerra espiritual. Nossa grande depressão é nossas vidas. Essa é uma história sobre homens domesticados. Ela é sobre consumismo e capitalismo, sobre conforto e propósito. Eu vivo uma vida estável. Eu tenho emprego, escala 5x2. Eu ganho salário bom. Meu Deus, não aguento mais. Eu tenho emprego. Eu tenho uma esposa. Não, eu tenho filhos. Não aguento mais. Eu tenho poder de compra. Minha vida é muito triste. E sobre soluções ruins para grandes problemas. Mas para a gente conseguir entender... Eu tenho casa própria! Que difícil! O que está por trás do Clube da Luta, considerado um dos melhores filmes da história, a gente precisa voltar à raiz do problema que ele está tratando. Cara, a gente precisa de um bom filme, um bom Clube da Luta para a geração Z. É isso. Falta um bom Clube da Luta para a geração Z. Porque Euforia, desculpa, não é. A gente precisa de um bom Clube da Luta para a geração Z. Tá entendendo? É isso. Que, tipo... É um filme que seja tão pesado. Um filme tão pesado que torne o Clube da Luta um filme de comédia. É isso. É isso que a gente precisa. Entender o problema que faz com que tudo isso aconteça no filme é essencial. E o problema... Não, o meu vídeo não é. O meu vídeo da Gen Z não é isso. Mas tem que ser um filme nessa vibe ruim. No princípio, na verdade, ele tá lá no começo da história da humanidade, no livro de Gênesis. E você vai perceber a profunda conexão filosófica, temática e teológica entre o capítulo 3 de Gênesis e o filme Clube da Luta. E assim tudo vai ficar mais claro. Você conhece a história de Gênesis capítulo 1 até 3? Deus cria o mundo, Deus cria o ser humano, coloca no jardim do Éden, o ser humano peca e Deus então os expulsa. Mas antes de expulsar, Deus joga sobre eles sua primeira maldição. A primeira vez que vem uma maldição sobre a humanidade e ela nos acompanha até hoje. E você vai começar a entender. A maldição de Gênesis capítulo 3, versículo 17 a 19, diz o seguinte: Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias de sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Essa é uma maldição que nos diz que durante todos os dias da existência da humanidade, nós sofreríamos, teríamos dificuldade para lidar com a terra que antes estava sob o domínio do homem. O homem perde o domínio sobre si mesmo, domínio sobre a terra, o domínio sobre os animais, domínio sobre o ambiente, ele perde domínio sobre tudo, domínio próprio. Foi a primeira perda do ser humano e ela decorre então como responsável pela terra. Toda a terra sofre em decorrência disso. É uma mensagem profunda e ambiental também que esse texto nos traz. E o que ele está dizendo é que nós não fomos criados para o conforto. A humanidade foi criada no contexto de Gênesis 3, pós-pecado. A humanidade foi feita para passar lutas. E você também, do ponto de vista evolutivo, vai ver a mesma coisa. Porque, do ponto de vista evolutivo, os primeiros seres humanos sobreviviam por pouquíssimo. Era muito difícil sobreviver. E do ponto de vista bíblico não é diferente, do ponto de vista mitológico não é diferente. Sempre... Faz sentido, porque faz sentido, essa é a nossa natureza, o mundo é um pesadelo. Que agora vivemos num momento de maior conforto e todos os problemas da geração Z são fabricados de forma artificial. São problemas artificiais. A nossa economia ela está em colapso de forma artificial, não é tipo, nossa, uma grande crise. Não, é tudo artificial, é gráficos na tela. É tipo,
é um negócio tão patético, tipo, por que não, por que o nosso sistema, o nosso mercado imobiliário tá em tá realmente dessa forma? É tudo artificial, é operação, é especulação, é investimento. Não é tipo, é uma impossibilidade física de fazer mais casas. Não, são mercados, só que é diferente. Não, a nossa economia não é mais um capitalismo industrial de grandes fábricas. Não, é um capitalismo financeiro de aporte em fundos e esse shitpost. É um mercado especulativo, um capitalismo especulativo. É outro rolê que eu trato como puramente artificial. E a humanidade passou por sofrimento. Sofrimento para conseguir se alimentar, se vestir, se proteger da natureza, se proteger das doenças. É difícil viver. Mas, porém, entretanto, todavia, nos últimos 100 anos, a vida humana se tornou muito fácil. Não sei se você tem essa percepção, mas uma pessoa de classe média hoje no Brasil, uma pessoa de classe média no Brasil hoje, ela vive muito melhor do que um rei vivia na Idade Média. Mais condições de saúde, alimentação. Hoje, o cara de classe média no Brasil tem uma vida melhor que o do Rockefeller. J.D. Rockefeller, o mais rico da história humana, na virada do século XIX para o XX. A nossa vida é melhor que o do Rockefeller da virada do século. Pensa o seguinte, eu acho que tem o Freakonomics, que é um livro besta que todo mundo já deve ter lido. Ele dá um exemplo muito bom, tipo... Não sei se é o Freakonomics. Eu não lembro. Eu li em algum lugar. Ele fazendo o beabá de uma viagem do Rockefeller entre costas nos Estados Unidos. Tipo, ele gastaria uma semana dentro de um trem, sabe? Sem ar-condicionado, para atravessar o país de forma extremamente cansativa, e ele era o cara mais rico do mundo. Hoje você pega uma passagem de avião para fazer essa mesma viagem. Tipo, coisa rápida. Imagina o Matarazzo aqui no Brasil na virada do século. A vida dele era pior que a sua de classe média. Você tem mais acesso a confortos e bens de consumo que tornam a sua vida melhor do que o Matarazzo, o Conde Matarazzo na virada do século, que era o homem mais rico do Brasil. Transporte, qualidade de vida, expectativa de vida, tratamentos de saúde, remédios. A vida de uma pessoa de classe média hoje é muito melhor do que a vida de um rei da Idade Média, ou seja, a vida está se tornando mais confortável. E daí você pode pensar, cara, que coisa boa, né? Maravilha, mais conforto. Mas lembre-se, nós não somos configurados para o conforto. E por não termos a configuração para o conforto, é natural que a gente se meta em problemas. Você vai ver isso em qualquer sociedade desenvolvida. Quanto mais rico o cara é, ele vai começar a fazer umas coisas bem esquisitas. Tipo, comprar o Twitter. Pra que se meter nesse buraco? Mas coisas ainda mais esquisitas. Coisas sexuais estranhas, coisas de violência, vai viajar para lugares ESG impróprios. Jordan Peterson fala sobre isso. Se você deixa uma pessoa sem absolutamente nenhuma luta... Por muito tempo eu fiquei me questionando sobre quais seriam as razões que levam bilionários a abraçarem pautas esquerdistas. Muito tempo. É real, muito tempo. Tipo, procurando uma razão lógica, uma razão que faça sentido. Só que eu estava pensando com a cabeça de classe média, de fudido. Que é tipo, dinheiro. Mas ele é bilionário, ele ganharia mais dinheiro se ele simplesmente entregasse o que o público quer. Não, a vibe desses bilionários, ela é mais torpe do que querem imaginar. Eles querem avançar eles querem se tornar acima dos humanos. A visão que eles têm no mundo é que eles são seres iluminados melhores do que a ralé. Por isso eles vão educar essa ralé com as suas ideias, com aquilo que eles consideram virtuoso, com aquilo que eles consideram bom. Olha, esse mundo de globalismo e o caralho, só esse lenga-lenga dessa guerra cultural que a gente vive, eles consideram isso muito bom, esses grandes valores. Multiculturalismo, diversidade é a nossa força. Essa tecnocracia eles tentam empurrar a goela abaixo das classes que eles consideram inferiores, em todos os sentidos. Então é uma vibe de super vilão de quadrinho mesmo. Tipo, ESG é nada mais que uma imposição deles. Era, né? Porque agora ESG tá indo pro buraco. DEI é isso. É essa vibe dos caras. Não, eles são tão incomensuravelmente ricos,
tão poderosos, tão inalcançáveis, que eles... Bom, a gente já chegou no topo. Não tem muito que a gente tem que fazer. Então, a gente simplesmente vai guiar essa massa ignóbil para um futuro glorioso. É isso. Essa é a vibe dos caras. E ganhar dinheiro no processo. Mas ganhar dinheiro no processo não é o objetivo final, porque eles já chegaram no topo, irmão. Tem uma conta... Eu não sei se é verdade, eu não sei se não faz... Mas vamos lá, vou passar aqui. Se você chega a 27 milhões de dólares, você basicamente tem um estilo de vida... Você, como pessoa, tem um estilo de vida... você não vai melhorar muito. Os retornos decrescentes se tornam tão baixos. Tipo, o retorno de dinheiro, o retorno que mais dinheiro vai fazer na sua vida é tão baixo. A quantidade de dinheiro que você tem vai se converter em qualidade de vida. É um retorno tão pequeno a partir dos 27 milhões que, mano, se você tem 15 bilhões de dólares ou 100 milhões de dólares, não faz tanta diferença no fim do dia. Então, os caras simplesmente chegam num ponto em que, bom, eles podem se dar ao luxo de, eu vou virar um defensor da liberdade de expressão porque eu estou muito entediado. É isso. Tudo que Elon Musk faz é porque ele está muito entediado. Quando se trata de Twitter. Ele está entediado. Então ele faz o que ele quer. Sem absolutamente nenhum objetivo maior para realizar, essa pessoa vai começar a se ferir e se machucar, porque ela perdeu completamente propósito, direcionamento, porque a vida de uma pessoa é lutar para conseguir algo, não necessariamente algo físico, material, como a gente vai ver. Estou tendo mais lucro comprando floresta do que gerando valor. Cara, eu tive que gastar uma grana para adaptar minha empresa para alguns padrões ESG para não perder cliente. É isso, joga dinheiro fora. Mas, preferencialmente para transcender. Toda noite eu morria. O Olavo, grande velho Olavo, falava que o metacapitalista não era apenas ganhar dinheiro, mas era impedir que outra pessoa chegue no mesmo patamar que ele. Por isso eles teriam um mega bilionário apoiando a causa comunista. É o hobby, né? O hobby do cara. Então ele impede, são barreiras. É que essa criação de barreiras é algo extremamente importante para esse tipo de empreendedor, empresário. Eles querem demonstrar valor, é a maneira que eles acham de demonstrar pra ralé que eles são pessoas boas, mesmo escolhendo pautas rasas. E toda noite eu nascia de novo. O narrador dessa história, ele começa... Pior que eu não joguei dinheiro fora, investi X para não perder 10X. Tentando preencher esse vazio existencial, porque ele reflete essa sociedade do século XX, naquela época, e agora século XXI ainda mais, uma sociedade moderna e pós-moderna, uma sociedade cheia de confortos, onde ele não precisa sair para caçar, onde ele não tem estabilidade, onde ele tem uma segurança muito grande. Existe uma fala do Arnold sobre isso. Em uma entrevista perguntaram para ele como se sentia alcançando 7 bilhões, se o dinheiro o deixou mais feliz. E ele disse que o dinheiro não traz felicidade, pois ele era com 7 bi tão feliz quanto ele tinha 6. Essa do dinheiro não trazer felicidade é uma meia-verdade, é um negócio meio zoado de falar para alguém que não tem nada. Que 99% das pessoas são extremamente pobres. Mas... não tá de todo errado. O dinheiro é copy uns 50%. O dinheiro te dá acesso a toda sorte de alegrias. Eu vou ser honesto. Eu queria ser triste num iate de 100 milhões. Eu adoraria ser triste dentro de um iate de 6 milhões. De 100 milhões. As doenças... Dinheiro não traz felicidade quando você já é rico, ponto. Tem remédios. Dinheiro é tranquilidade. Dinheiro é a garantia de que você... Olha, eu não preciso pensar em sobreviver. Hoje eu tô na corrida dos ratos. Eu quero ter dinheiro suficiente para não ter que me preocupar com a minha própria sobrevivência. Eu adoraria chegar nesse ponto. Ponto. Para quase todas elas, e tratamentos, e conforto, e dorme. Eu vim do zero e estou muito bem. Dinheiro não traz felicidade, mas ajuda muito. Porém, ter só dinheiro traz um vazio enorme. Então, o ponto é, dinheiro é um facilitador. E o meu objetivo não é fazer dinheiro com tudo que eu faço. Afinal de contas, se eu quisesse só fazer dinheiro, eu não tava aqui. Eu quero fazer algo que faça sentido pra mim. E o dinheiro vem a reboque. O problema das pessoas é que elas querem só o dinheiro. Elas ignoram que é a sua vida, irmão. Imagina que, olha, não, eu quero só dinheiro. Eu quero dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ele vai lá e faz uma faculdade só pelo dinheiro. E abre um negócio só pelo dinheiro. E faz só as coisas pelo dinheiro. E quando ele conquistar esse dinheiro, o que ele vai fazer depois? E aí?
Depois. O que você vai fazer depois do dinheiro? Ninguém sabe o que quer fazer depois. Depois do dinheiro que não quer trabalhar. É isso. A pessoa chega, não quero mais trabalhar. Aí ele vai ficar em busca de um propósito, aí eles vão desenvolver depressão, aí vai virar aquele rico insuportável que, ai, eu tenho tanto dinheiro, mas eu não sei o que fazer. Tipo, tá entendendo? Isso é irritante. Isso me irrita, o rico que não tem propósito. Então, como eu tenho propósito, o dinheiro pode aparecer, eu posso quebrar no processo. Mas é a vida. Numa cama segura e tudo mais. Então, ele sente um vazio existencial muito profundo e ele tenta preencher esse vazio existencial com produtos. E ele tem insônia, tem dificuldades para dormir, ele vai até um médico e tenta conseguir algum remédio para isso. Ou seja, ele está tentando resolver o problema do seu vazio existencial através de remédios, mas o médico fala para ele, olha, se você acha que você está sofrendo, dá uma passadinha na igreja em tal hora, tal dia, e você vai ver um grupo de pessoas que está sofrendo de verdade. Aí você vai parar de reclamar um pouco da sua vida. Isso dá uma luz para ele. Então vou lá, vou conhecer. Ele vai nesse grupo de pessoas que são pessoas que têm câncer testicular. Só que ao chegar lá, ao invés de ele ter uma epifania, de perceber, realmente eu estou reclamando da minha vida, olha como minha vida é boa, ele se conecta com o sofrimento daquelas pessoas e passa a chorar com elas. Ele passa a sofrer com elas. Porque se ele não tem um sofrimento próprio para ele, ele vai emprestar um sofrimento alheio para conseguir dar sentido para a sua existência. Eu sei que parece absurdo, mas olha para as redes sociais. As pessoas estão tomando dores umas das outras o tempo todo. As pessoas tomam dores até mesmo de políticos nas redes sociais. Como se a vida delas não tivesse problemas suficientes, elas criam problemas, inventando. O velho Olavo dizia que o brasileiro busca primeiro o dinheiro para depois ser inteligente. A parte do inteligente eles ignoram. Histórias e dificuldades nas redes sociais. Isso acontece o tempo todo. Ele experimenta ali finalmente uma catástrofe. O grande erro do canal do Jurandir Gouveia é ele ter esse share e usar na USB, em vez de comprar uma interface de som da Focusrite e espetar uma XLR ali, tá ligado? Através do sofrimento alheio, porque a sua vida estava tão confortável que ele precisava de um problema. Basicamente, o narrador, que é uma pessoa sem nome, ele só é chamado de narrador, e claro, esse é um vídeo do Clube da Luta, então ele vai ter spoilers do Clube da Luta. Se você ainda não viu essa obra de arte, recomendo que a veja antes de assistir esse vídeo. Mas ele é uma pessoa que representa perfeitamente aquilo que Nietzsche mais temia. Então, esse é um filme que tem uma história tão complexa, que conecta desde a Bíblia até Nietzsche, filosofia e teologia conectadas em uma das histórias mais bem pensadas, que fala sobre a crise de masculinidade que não se aplica só ao homem, mas a toda a humanidade, mas aqui direcionada especificamente ao homem, como a gente vai entender. E já que eu estou falando especificamente ao homem, antes de entrar em Nietzsche, para a gente entender essa história, eu quero falar com os homens que me seguem. Infelizmente não existe... Por favor, me fale um filósofo que não era. ...cura para a calvície, não existe. Mas existe tratamento. E quanto antes você começar o tratamento, você vai... Sai. A limitado é um cupom Nietzsche não era um fã de religiões organizadas, de forma alguma. Tanto que ele narra, ele não decreta a morte de Deus. Não é ele que fala, Deus está morto porque eu estou dizendo. Não, ele só constata, ele faz uma observação de como está o mundo naquele momento e ele percebe, as pessoas estão se afastando da religião organizada, as pessoas estão se tornando mais científicas de certa forma, ou tendo um pensamento menos religioso e com isso Deus está morrendo. Só que ele, apesar de ver e observar isso daí e falar do que está acontecendo, ele tinha medo. Ele realmente não queria Deus na jogada, mas ele tinha medo do que é que substituiria Deus. A gente já sabe que substitui Deus. Nossa, velho. It's over. A religião moderna, o wokismo, a BLM, o feminismo, todo esse lenga-lenga, isso substituiu Deus. Isso substituiu Deus. Eu vi uma frase que ela é pesadíssima. Chegamos num ponto que até a direita, que se trata a direita cristã,
O cristianismo, não, eles não são cristãos. O cristianismo faz parte da ideologia dele. Ele é cristão porque ele é direitista. Essa inversão, ela acontece mais demais com muita gente. Ele não é cristão. Ele é de direita. Por conta disso, ele é cristão. Católico. Tá entendendo? Vira só mais um asset no grande... dentro da ideologia dele. É isso. Deus, não, pra muita gente aí, Deus foi substituído por democracia. No Brasil a religião oficial do Brasil é a democracia. Porque ele tinha medo de que o homem... É mais um ingrediente na receita, exatamente. Mais um componente da ideologia do cara, ser cristão. Se tornaria completamente vazio e iria para o niilismo. E é pra grande maioria, cara, quase todo mundo. Quase todo mundo é dessa bolha de maluco aí. Porque, vamos lá, pega um normie, pega um brasileirinho normie, que ele é um bom brasileiro, um bom católico, vai pra igreja, mas ele não tá nem aí pra ideologia, esse lenga-lenga. Ele provavelmente é só cristão. Ele é porque ele é. Pra direitista, principalmente da internet, ele é cristão porque ele é direitista. A falta de Deus fosse levar para o niilismo, que é essa crença de Pega um Jorge da bolha católica do Twitter. Irmão, pelo amor. que a vida não tem propósito nenhum, não existe transcendência, não existe nenhum objetivo nobre, o homem se torna completamente vazio e sem sentido, e com isso a moral decai, com isso o valor da existência humana desaparece e o ser humano se torna sem propósito, como a gente vê, por exemplo, no filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e em várias produções recentes, tanto da Marvel, da Disney, de grandes produtoras, refletem esse pensamento de que a vida perdeu completamente o sentido. E ele escreveu um dos livros que eu mais tive dificuldade para ler na minha vida. Eu confesso que Assim Falou Zaratustra me levou quase um ano para terminar esse livro. E eu só terminei porque eu falei, eu vou terminar. Deus vai me ajudar, eu vou terminar. Eu não queria desistir. E eu terminei Assim Falou Zaratustra com muito ódio, mas eu reconheço o valor desse livro, porque é realmente genial, uma peça filosófica muito inteligente. E ele tem o seguinte texto, presta atenção em como essa é uma descrição perfeita do narrador de O Clube da Luta. Ele diz assim: a terra se tornou pequena, nela saltita o último homem, que tudo apequena. Sua espécie é inextinguível como o pulgão. O último homem é o que tem a vida mais longa. Nós inventamos a felicidade, dizem os últimos homens e piscam um olho. Eles deixaram as regiões onde era duro viver, pois necessita-se de calor. Cada qual ainda ama o vizinho e nele se esfrega, pois necessita-se de calor. Adoecer e desconfiar é visto como pecado por eles, anda-se com toda a atenção. Um tolo... Eu não leio filosofia, irmão. Me recuso. Só leio livro... O único tipo de livro técnico que eu leio na minha vida é economia, porque é fácil. Quem ainda tropeça em pedras ou homens. Um pouco de veneno de quando em quando. Isso gera sonhos agradáveis. E muito veneno, por fim, para um agradável morrer. Assim se trabalha, pois trabalho é distração. Mas cuida-se para que a distração não canse. Ele basicamente está falando do estilo de vida moderno. As pessoas se mudaram das regiões que são muito quentes, onde é duro de viver, porque você precisa de conforto. As regiões, nesse caso aqui, ele fala das regiões frias, na verdade, vão para regiões mais quentes, porque necessita-se de calor. As pessoas estão buscando mais conforto, mais facilidade. Aquilo que os nossos pais, né, os pais antigos, não os pais biológicos, mas aqueles que fundaram as nações fizeram, que tiveram que passar por intempéries, por lutas contra a natureza, contra tudo, para poder fundar as cidades onde vivemos. Nós não precisamos mais, a gente vive em pleno conforto. Eu não leio filosofia porque eu acho um porre. É isso. Eu acho simplesmente um porre. Eu gosto de ler livros sobre política, mas filosofia não vai. E segurança, e por isso a gente foge da dor, a gente foge do sofrimento, a gente usa remédios o tempo todo, porque a gente não quer experimentar nenhum tipo de dor, mesmo quando ela é necessária para o nosso crescimento e desenvolvimento. E eu não estou falando só de dor física, mas de dor emocional também. Não é à toa que agora é necessário colocar alerta de gatilho para as pessoas. Olha, cuidado, eu vou falar de um tema polêmico. Não terá alerta de gatilho no vídeo da Gen Z.
Vai simplesmente soco na boca do estômago, não tô nem aí, irmão. Você vai ficar mal. Cara, a parte sobre mãe solteira ali, realmente o buraco. Nossa senhora, aquilo dali, amigo. Cara, eu juro, foi tão. Eu já falei aqui pra vocês. Mas eu peguei esse texto, mandei pra uma amiga minha, perguntei pra ela: isso está humano? Isso está ok? Ela falou: tá, beleza. Aí fui, porque, mano, tá pesado. Tipo, não é que tá pesado, eu tentei ser o mais neutro possível. Porque mesmo sendo super leve na apresentação, eu tô fazendo esse escarcel aqui, muita gente vai achar super bobo, mas eu acho que pro filho da mãe solteira, esse moleque vai sentir a paulada. Apesar de ser, tipo, eu tentar ser o mais direto e técnico possível. Deus me livre você sentir alguma Eu não humilhei a mãe solteira. Eu dei uma cagada na cabeça do Clayton. E tratei o filhote, a prole, como vítima. Então, mesmo assim, tá pesado. Pra esse moleque, ele vai sentir pra caralho. É a vida. emocional. Deus me livre você passar por algum tipo de dificuldade emocional Filho de mãe solteira é disfuncional, ponto. na sua vida. E eu discorri sobre isso e tratei essa galera como um problema, porque é um problema. Você precisa ser alertado para que você fuja de todo e qualquer sofrimento emocional, porque não somos mais capazes. A vida se tornou apenas uma mera repetição de movimentos sem propósito nenhum. A gente corre atrás do vento e no final a gente descobre que tudo é vaidade. E com isso, nesse cenário, o narrador vai perceber que tudo nessa vida é um produto. Inclusive nós somos um produto, um subproduto. Tudo foi reduzido a uma mera comercialização, uma transação comercial, um evento de compra e venda, e a gente está simplesmente buscando o próximo produto. Qual que é o próximo alvo da sua vida? As pessoas colocam metas apenas financeiras. Ano que vem eu quero comprar um carro, eu quero financiar uma casa, eu quero trocar os móveis, quero colocar móveis planejados. A gente está atrás de metas financeiras, metas espirituais, morais ou metas transcendentes são pouquíssimas e as pessoas pouco se esforçam. É fato, é a realidade que tá dada, né, bicho? Não tem. Eu vou brigar contra o que está aí. Tipo, vou bater de frente com o capitalismo e. Não vou pensar em metas materiais. Eu tenho minhas metas materiais, mas eu também coloquei metas pessoais que eu tenho, tipo. Com relação a elas, porque elas se tornaram extremamente materialistas, as pessoas elas confundiram preço com valor e, por isso, elas exibem o preço. Não é à toa que as pessoas hoje fazem questão de mostrar quanto custa suas roupas, quanto custa seu carro, seu relógio. A gente tem toda uma geração coach que fomenta isso. Comentário que eu escrevi sobre o que tu falou da religião há minutos atrás. Não que eu tenha estudado muito questões religiosas, mas a minha visão pessoal, a religião é como um ideal de vida, algo que influencia sua visão de mundo, algo que você pratica e que dedica o seu tempo mais complexo e difícil, que esse caminho seja algo que você se importa e muitas vezes gostaria de compartilhar com os outros. Hoje fazem isso com pauta política. É porque a questão política, ela entrou na vida das pessoas e substitui a religião. A ideologia, ser esquerdista para um cara é a religião do cara, ser progressista é a religião do cara é ser progressista. Pega um comum na média. Pega aquele lixo do Clayson, o careca do Felipe Neto lá. E ele é um progressista. A vida dele é ser esse esquerdista insuportável. Então, toda a vida dele é pautada nisso. Se ele tem uma fé, essa fé será moldada ao esquerdismo dele. Ponto. Mesma coisa do direitismo. O cara é de direita. A fé dele será moldada para o direitismo dele. E ponto. Ponto. Então, a ideologia ela está acima de tudo para a vasta maioria das pessoas. Mas a vasta maioria das pessoas. Inclusive pessoas que falam, não, a religião é mais importante para mim que a minha ideologia. Tem certeza? Tem certeza? Tá bom, beleza, vamos lá. Eu vou acreditar na sua palavra. Mas eu acho que não. É isso. Então, quase todo mundo hoje, a ideologia é mais importante que tudo. As pessoas só não percebem o quão importante a ideologia é para essa pessoa. Porque preço e valor foi confundido, e já que preço é a única coisa que tem valor para essas pessoas, é isso que elas mostram, o quanto que elas têm financeiramente. Portanto, o narrador, ele é o último homem de Nietzsche, vazio e sem propósito. Mas então,
por um... Isso acontece mais pela falta de propósito. Exato, as pessoas não têm mais família, as pessoas não têm propósito algum, aí a ideologia vira o cara. Evento divino. O seu apartamento explode. A gente vai descobrir que não foi um evento tão divino assim, mas é importante para a transformação dele, porque quando o seu apartamento explode, toda a ilusão de segurança e conforto que ele tinha explode junto. E agora ele se vê sem ter onde morar, e ele recorre então a esse cara que ele conheceu num voo. Um cara... Você vê aí como que a ideologia molda a percepção tudo, até a religião, quando você vê católicos de Twitter, é óbvio que é o católico de Twitter, católico questionando a autoridade do Papa. Por questões teológicas? Não, questões ideológicas mesmo. Que o Papa falou alguma frase que foi tirada de contexto e ele trata como esquerdismo. Aí o cara tá lá, Bergoglio, tipo, não é uma questão teológica, é uma questão ideológica, tá entendendo? É isso, é disso que eu tô falando. E protestantismo é uma várzea, ninguém se importa com o que Protex tá falando, então, tipo, não tem como moldar. Por isso que você vê a igreja de Protex, tem igreja de Protex que é progressista, igreja esquerdista, igreja trans, igreja gay, Protex, porque protestantismo é uma várzea, então, tipo, assim qualquer coisa, irmão. Tipo, você cansou de Batista, você troca, você vai pra Assembleia, você vai pra outra, tá ligado? O que Protex médio, o que você quer hoje? Você quer uma igreja que seja mais tradicional? A gente tem. Quer uma mais progressista? A gente tem também. Quer uma igreja que aceita o dízimo no cartão? Tem também. Mas você não quer? Você quer uma que só pega no dinheiro? Também tem. Você tem um catálogo infinito de opções. É tipo Tinder. Você vai lá e pinça qual o sabor de igreja protestante você escolhe hoje. Não gostou? Daqui a 10 anos você mudou de ideia? Você pode escolher de novo. Você reseta o catálogo e vai pensando. Eu quero uma igreja que tenha parede preta, que o pastor seja nordestino e que aceite o dízimo em euro. Tem. É essa que agora é a minha igreja. É isso é o protestantismo. É isso que ele é. E tá dado. Sabão, que é o Tyler Durden. É só realidade, irmão. É só realidade. A igrejinha que você vai hoje pode não ser a mesma igrejinha que você vai daqui a 15 anos. E no fim estarei certo. Ele pede para ficar um tempo na casa desse cara e ele percebe que a vida desse cara é completamente diferente da dele. A casa dele é feia, bagunçada, ele não tá nem aí porque as pessoas pensam dele. Mas é muito engraçado esse filme, né? Porque eles pegam o Brad Pitt como um cara fingindo que não se importa com aparência, não se importa com beleza, não se importa com estereótipo. Se mantém sem, que beleza. Se daqui a 50 anos você se manter na sua doutrina batista, você terá me refutado. Duvido muito. Em algum momento você vai se... não aguento mais, eu vou trocar de igreja. Pronto, é isso. Porque igreja católica é católica em qualquer lugar do mundo. Igreja batista varia muito de lugar para lugar. Não interessa, é isso. Pô, mas é o Brad Pitt. Abraço. Era o ápice da beleza naquela época, da beleza masculina. Então, foi uma escolha assim... Eu falei varia de propósito. Tem que ser bonitos, né? Quantos filmes realmente têm atores feios, atores e atrizes feias, né? Sempre tem que ter aquela pessoa bonita para atrair o público. Mas, enfim, Tyler Durden, ele consegue identificar o real problema da atual geração de homens. Os anúncios nos fazem comprar carros e roupas. Empregos que odiamos para comprarmos porcarias que não precisamos. Somos consumidores, produtos secundários da obsessão de um estilo de vida. As coisas que possui... Hoje não rola mais porque Zoomer não tem dinheiro pra nada. Acabam de possuir. Tyler se coloca como o... As coisas que possui, acabam de possuir. Hoje é isso daí. Só que como Zoomer não tem mais dinheiro, são as ideias, a ideologia dele. Tyler se coloca como o Übermensch. Acho que eu tô pronunciando certo. Se não tiver, desculpa, mas essa é a palavra usada por Nietzsche para descrever a solução para o último homem. A solução para o último homem, a solução para a morte de Deus, de acordo com Nietzsche, era o surgimento do super-homem. Um tipo de ser humano que ia transcender as normas sociais, que ele ia criar as suas próprias regras. Eu adoro propaganda mormon no YouTube. Ele sempre escolhe atrás de wifezinha, tá ligado? Pra convencer o nerdão incel a virar mormon. É isso. E ainda livro de graça, irmão? Coisa de graça? Que ele não ia... Os caras estão jogando pesado, né? O problema é que... Eles falam que não são, mas eles são etnocêntricos, irmão. Não tem problema em ser... Não tem problema em ser uma religião etnocêntrica. Mas eles falam que não são. Limitar as visões tradicionais, não ia se conformar àquilo que a religião, a sociedade construíram, mas que ele ia encontrar a solução para uma vida
com propósito. E a forma como Tyler vai encontrar para dar propósito, ou para ajudar as pessoas a enxergarem que a vida... A partir do momento que a terra prometida dos caras é Utah. A terra prometida, Utah. Oi? Pera, em que momento isso aconteceu? Alguém me explica, por favor. Tá muito confuso. É a mesma coisa que surgir, sei lá, uma seita no interior do Mato Grosso e falar: a terra prometida é o Mato Grosso do Sul. É isso. Tipo, oi? Como assim, velho? Oi, explica, por favor. Precisa de mais propósito é tirar do conforto. Aqueles homens estavam completamente perdidos e ele faz aquilo que vai tirar no máximo do conforto essas pessoas. Colocá-las para brigar. Colocá-las para bater umas nas outras de forma voluntária. Essa coisa brutal que existia antigamente de você sair para caçar e lutar com os animais, ou de você lutar contra inimigos que estavam querendo invadir sua terra, não existem mais. Não existem mais guerras. Então a gente precisa criar algo para que a nossa vida tenha sentido, porque a gente é uma geração perdida, a gente está numa geração de conforto entre guerras, a gente precisa criar algo. Então ele cria o Clube da Luta. E é interessante porque, inclusive, o próprio autor do livro, né, no qual é baseado o filme, ele cita o Jordan Peterson, porque o Jordan Peterson, ele fala que a brincadeira das crianças, principalmente dos meninos, das meninas também, mas principalmente dos meninos, quando são pequenos, a partir dos 2 a 4 anos, são brincadeiras que testam os limites da violência, bater, chutar. E o pai precisa, ele fala, o pai precisa se envolver nessas brincadeiras e brincar de luta e jogar e fazer esse tipo de movimento para que essa criança aprenda a se coordenar fisicamente diante de uma violência controlada, para que ele consiga aprender a controlar suas emoções e ele consiga se tornar mais forte com isso, ele consiga ter um parâmetro de uma força muito maior que a do pai, e ele então faça um esforço para conseguir mensurar e chegar mais perto Propaganda natalista passando na sua tela. Propaganda natalista passando na sua tela. A mesma coisa acontece com meninas. Minha filha de 2 anos faz a mesma coisa e isso é importante para o desenvolvimento. Mas aqui a gente tem uma geração que não se esforça para nada, onde tudo está caindo muito fácil na mão. Então eles precisam levar uns tapinha na cara para começar a aprender o que é a vida. Pelo menos essa é a visão de Tyler Durden. E Joseph Campbell, o escritor que cunhou a ideia da jornada do herói, do monomito, ele escreveu que na jornada do herói, esse personagem, ele precisa... Um bom ponto. Como essa geração vai ter isso se nem pai eles têm? Metade dessa geração é disfuncional, irmão. A molecada não tem pai. E quando tem pai, ele é frouxo. Ou não tá em casa. Tipo... Nossa, mano. Em algum momento, se desvincular da figura paterna com a qual ele nasceu. Ele não escolhe nascer com aquele pai. E ele fala isso numa perspectiva humana normal. Acontece... Renato, porque filho de mãe solteira disfuncional na sociedade. Meu pai se corrompeu quando eu cheguei na minha adolescência e hoje eu moro com a minha mãe. Quando você chegou na sua adolescência. Mas ele tava lá nos momentos cruciais do seu desenvolvimento. Cara... A figura paterna é uma figura que ela é de autoridade, de dar limite, de gerar uma sensação de segurança. E quando eu falo filho de mãe ausente, o cara pode estar em casa, ele pode ser um alcoólatra, ele pode ser um pai merda, pode ser um pai ruim, tipo, pode ser um pai que não gera nada disso. Não? Tipo, imagina que você, sei lá, você vai jogar bola e o seu pai tá com você. O seu pai te levou pra um joguinho lá, um campeonatinho, e, tipo, teu pai tá te incentivando a ir lá e te protegendo, te ajudando. Esse tipo de presença. O seu pai estar ali do seu lado, te ajudando, te guiando, dando limites, essa figura de autoridade. Isso é importantíssimo. Eu desenvolvo muito isso no vídeo da Gen Z. Por isso que essa é uma geração disfuncional, porque, bom, não tem pai. A sua mãe não vai fazer isso, ponto. E não é o papel dela de fazer isso. Com o ser humano, a gente não escolhe qual pai a gente vai ter, e por mais amoroso... E mesmo quando ela tenta, ela não vai conseguir, porque, bom, ela é mãe solteira, ela tem que botar comida dentro de casa, ela trabalha, ela tem todas as funções dela de mãe, mas assumir as funções de pai. Isso nunca vai dar certo. Afetuoso que ele seja, chega um momento em que haverá uma ruptura desse filho com relação a ele. Pode que eu tive um pai presente, mas ele nunca me apoiou em nada. Eu tive que ir atrás das minhas coisas por conta própria. Isso é horrível. Isso é horrível. Isso é horrível. Isso é
horrível. Horrível. Pra quando você joga o grande escopo da sociedade. Não, você pode não ter virado um adulto completamente quebrado. E quantos se tornaram? Beleza. Quando você olha pro... eu sou um adulto funcional mesmo sendo filho de mãe solteira. Você pode ter sido um filho de mãe solteira, mas você não se tornou adulto disfuncional? Porra. Parabéns. Pra cada caso em que um filho de mãe solteira não se torna um adulto disfuncional, você tem 1000 que se tornaram. Uma exceção não faz a regra. É um horror. É um horror. Esse pai, e ele terá de encontrar uma outra figura paterna na qual ele vai moldar a sua vida. Isso não acontece 100% das vezes, mas é extremamente comum pessoas que vão moldar a sua vida. Meu pai é um pai presente. Tá entendendo? É um horror. É um inútil completo, um alcoólatra que nunca me deu apoio em nada e sim as consequências são devastadoras. Basicamente, você é um filho de pai ausente. Ponto. Pai presente não é, porque não é alcoólatra, ele não serve de nada. E meio que isso... Cara, o buraco é muito mais embaixo. Por isso que eu desenvolvi com muito cuidado esse capítulo de mãe solta. Capítulo não, tá dentro da parte de demografia no Brasil. E eu tive que desenvolver com muito cuidado pra não tacar pedra em quem não merece. Mãe ausente, cara, é tão pouco que nem praticamente é negligenciável. Quando eu consegui passar na faculdade, vim morar em Goiânia, morava no interior. Meu pai e eu conversamos e ele falou que nunca sentiu tanto orgulho de mim. Ele se arrepende por não ter me levado o bastante com ele quando eu era criança. Mas se me tornei um homem e que ele tem orgulho. Através de um pai com presença negativa é tão ruim quanto um pai ausente. Professor, através de um coronel do exército, alguém com quem ele vai ter contato. É mais fácil ser um adulto funcional sendo um órfão do que tendo pai ausente. Olha... pesado, mas... Através... não sei, mas eu tendo a concordar. De um treinador do time de futebol. Agora eu entendi porque da precaução que esse tema no vídeo da mesa... tá entendendo? Que vai atingir uma galera. Nossa, puta... cara, esse vídeo vai ser uma bomba. Todo esse trecho vai ser uma bomba nuclear na cabeça da molecada. Por isso que eu tive muito cuidado para escrever. Aqui, na live, eu não tenho cuidado com nada. Eu não me importo se tá te ofendendo. Mas no vídeo, como ele vai ser... esse vídeo aqui, vamos lá, pega esse vídeo de exemplo aqui. Se ele for muito bem, vai ter 100 mil views. O vídeo da Gen Z, se ele for muito bem, do jeito que ele tá... tô hypando esse negócio, ele vai pegar 100 mil em uma semana. Então ele é muito perigoso. Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo naquele vídeo. Não importa. Ele é um vídeo pesado do começo ao fim. Ele é pesado do começo ao fim. E ele vai ficando progressivamente mais deprimente. Então, eu tenho que tomar cuidado. O cara que é fraco, o cara que é mentalmente frágil, que assista esse vídeo, ele vai chegar no final mal. Mesmo. E eu não me importo. Não vai ter aviso de gatilho. E o final vai ser terrível. Eu vou deixar o final o mais pra baixo possível. Eu vou deixar o final o mais pra baixo possível e eu não me importo. Eu realmente quero fechar numa nota negativa brutal. E é isso aí. Segue o barco, tá ligado? Quer ser feliz? Não assiste o meu canal. Uma pessoa que vai ajudá-lo na sua jornada e ele vai se tornar um aprendiz dessa... E tipo, vai ser um balanço brutal, né? Porque a edição, ela tá engraçadinha, mas ela também vai ficando progressivamente mais pesada. Porque os temas vão ficando cada vez mais pesados e é cada vez mais difícil fazer uma piada. Então, é isso, tipo... pessoa. E o Tyler Durden, ele se coloca como sendo esse homem. Ele... Meu pai foi atrás de Bussy quando eu estava com 11 anos. Eu morei um mês com ele, trabalhando de servente. Eu trabalhava igual adulto, ele me manda e ele ainda me expulsou de casa por causa da mulher e não pegou. Figura maravilhosa, né? Tipo, esse tipo de homem, mano. E eu destaco, por isso que eu trato o filho, eu trato como vítima. O meu vídeo tá muito claro a dinâmica. Mãe é cúmplice, a mãe é cúmplice por ter se relacionado com este homem, que ela deveria ter, como eu posso dizer, sei lá, previsto que ele seria uma figura ruim, porque, desculpa, irmão, você consegue identificar um homem ruim a quilômetros. Então, ela é cúmplice, o homem, tido cautela, o homem é o vilão, ponto. O pai ausente é o vilão dessa história, ele é o vilão dessa história, não interessa o contexto e blá blá blá. Pra cada mãe ex-maluca que foi atrás do divórcio, você tem outros 2050 Claytons que abandonaram a família, ponto. É isso. Pra cada ex-maluca. Pra cada Getúlio da GTEC, você tem 2050 Claytons que abandonaram a esposa e os filhos. Ponto. Então, tipo, realmente a estatística é pequena.
Mas daí vai aparecer os caras nos comentários. Ai, a minha ex me chutou. E nossa, minha vida é muito triste. Tá, cara, você é uma exceção. Você é a exceção da exceção. No mundo cão, você é a exceção. E a criança é a vítima. A criança é a vítima. Ele fala que essa é uma geração de homens que foram criadas através da TV. E depois ele fala em um determinado momento. Ficou sem vergonha depois de velho? Cara, desculpa, as pessoas não mudam. As pessoas não mudam. As pessoas não mudam. A minha tese pessoal é que as pessoas não mudam. Elas são a mesma coisa pra sempre. Somos uma geração de homens criados por mulheres. Ele percebe a ausência da figura paterna, uma ausência que é crescente cada vez mais depois da Revolução Industrial, a conexão dos filhos com... E quando eu falo que as pessoas não mudam radicalmente. Eu dei um exemplo ideológico um tempo atrás. Pensa o cara que ele era ANCAP em 2015. Oh, eu sou anarcocapitalista. Aí passa os anos e ele se torna facho. Passa os anos, mais uns anos, e ele se torna comuna. Ele mudou de ideologia? Mudou. Mas ele sempre foi extremista. Ele é a mesma coisa. Ele só mudou o foco. É isso. O exemplo prático disso é a Sarah Winter. A Sarah Winter era feminista do Fêmen. Oh, feminismo, esquerda, pá. E ela virou bolsonarista e foi presa por causa disso. Ela mudou? Não, ela sempre foi extremista. Ela sempre foi maluca. Ela não mudou. Ela só mudou o discurso. Mas quem ela é a mesma coisa desde sempre. Por isso que eu falo, as pessoas não mudam. Ninguém muda. A figura paterna diminui cada... Aí você vai pegar, sei lá, o clássico exemplo do cara que era um completo maluco, viciado e blá, e depois virou um religioso. Ele mudou de fato? Não, ele só mudou, saiu de uma extrema degeneração para um extremo religioso. Tipo, tá entendendo? Ele é ainda assim um maluco. Ele só mudou de foco. Ele não é um cara normal. As pessoas não mudam. As pessoas não mudam. Cada vez mais, o tempo passado junto é cada vez menor. Pensa numa era pré-revolução industrial, não era idílica, era cheia de problemas. As pessoas passavam... Ele ainda é ele, só muda o discurso. Isso de uma família disfuncional e pai ausente me lembra que eu até gostaria de formar família um dia, ter filhos e tal, mas eu não consigo me imaginar encaixando bem nesse papel. Eu não consigo me imaginar tendo um relacionamento tão profundo com alguém a este ponto de um dia chegar lá. Isso me deixa triste, mas por mim, se eu puder fazer algo que me orgulha um pouco, já fico feliz, por mais que carreira não compense vazio. Então, tá entendendo o problema da figura do pai ausente? O trauma que ele causa na prole? No vídeo eu deixo isso bem claro, que muito pai ausente foi filho de pai ausente. É basicamente um cara repetindo com seu próprio filho o trauma que ele sofreu com o pai dele. É um ciclo infernal perpétuo. Você traumatiza o seu filho. Um adulto disfuncional é isso. O que a Sai descreveu é isso. É um adulto traumatizado. Ela não consegue se imaginar tendo uma família. Por quê? Porque o pai dela abandonou ela. Olha o desastre. O desastre que é a instituição mãe solteira no país. Não necessariamente por causa da mãe. Eu tô tratando ela como cúmplice, mas ela não é a vilã. É um horror. É um horror o que a gente vive hoje. É um horror. O clássico exemplo que eu tô puxa nos Estados Unidos. 80% dos negros americanos são filhos de pai ausente, cara. Qual que é o lugar que tem mais violência? Crescente. É isso. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Não ter um pai em casa aumenta em 20 vezes a possibilidade de você se envolver com crime. E toda sorte de problema. Naquela época, lembre-se, a vida tá muito mais fácil agora, mas... as pessoas elas tinham uma conexão muito maior com o pai, porque provavelmente se seu pai era um ferreiro, você estaria trabalhando com ele como aprendiz do seu pai para ser um ferreiro, e você estaria em contato com ele diariamente. A figura paterna sai de cena, passamos a ser criados basicamente por nossas mães, e Tyler vê isso com... Eu posso ir mais longe? Casais não é multirraciais, eu não lembro qual que é o termo. Mixed couples, tá ligado? Casais multirraciais, tipo, um branco, uma branca, uma negra e um branco, interracial. Casais interraciais nos Estados Unidos, eles têm as menores taxas de divórcio da América. As menores taxas de divórcio da América. Todos os outros se divorciam com uma taxa muito superior. Como um problema. Principalmente quando é um homem branco ou uma mulher negra. É muito mais baixo do que os outros.
Maluco, não faço a menor ideia porque é isso. Mas é isso. Não temos agora uma figura masculina sobre a qual moldar a nossa percepção da realidade. O Chuck, que escreveu o livro, ele fala uma coisa muito interessante. Sim, a família tradicional brasileira é a mãe solteira e um filho. É isso. Essa é a família tradicional brasileira. Filho, mãe e avó. Essa é a família tradicional brasileira no mundo cão. 55% das mães brasileiras são solteiras. 55% hoje. Isso, e tende a aumentar. É uma tendência histórica que só cresce. Porque foi normalizado a instituição do homem irresponsável. O homem que não assume o seu papel de pai. Eu tô spoilando o vídeo inteiro aqui, irmão. Pra gente ver como que os filmes são feitos, os filmes que nós temos, a gente tem muitos filmes voltados para as mulheres, falando sobre a identidade da mulher, desenvolvimento da mulher, na sua infância, adolescência, vida adulta, onde as mulheres... Aí você pensa, como que você resolve isso? Com lei? Vamos fazer mais leis. Aí beleza, para cada... todo tipo de lei que você imagina, ela vai prejudicar os homens honestos em detrimento dos Claytons. Se reúnem para aprender sobre ser mulher, sobre sua feminilidade. Mas, de acordo com ele, a gente só tem 2 filmes. Não resolve. Esse é um problema tão crônico que ele é cultural. Ele tem que mudar a cultura. É um reset. São focadas em ensinar os homens a se tornarem homens, que esse é o objetivo principal. Por que você acha que figuras como Jordan Peterson, Andrew Tate são tão grandes? Porque tem um monte de filho de mãe solteira que não teve um pai em casa pra lhe dar direcionamento. Então o cara simplesmente vai escutar o primeiro cara que fala firme com ele, pra ele fazer alguma coisa, ser homem, blá, blá, blá. É isso, os caras estão... Esse vazio tá sendo suprido na internet com um influencer. Isso é desesperador. Falar sobre masculinidade, essa é a pedra de toque central dela, que é a Sociedade dos Poetas Mortos e o Clube da Luta. É claro que a gente extrai lições de masculinidade de vários outros filmes, mas de acordo com ele, as histórias que são centradas, cujo tema central é a masculinidade, seriam essas. E então ele viu a necessidade de se criarem mais histórias que estejam tratando disso. Só que daí vem os problemas. Como eu falei, Tyler, ele se coloca como o super-homem de Nietzsche, como a solução para o problema moderno. Só que ele não é a solução. A gente vai perceber que ele, na verdade, é só um terrorista, que ele é um cara superficial pra caramba, que apesar de toda a fachada de vamos fazer aqui um clube, vamos lutar e humilhar aqueles que querem ser os filhos dele, né? E tratar de forma humilhante para que eles possam amadurecer, criar casca. Isso tudo no começo parece ter uma aparência muito boa. Você vê o desenvolvimento, essas pessoas estão mais corajosas, estão mais fortes. Porém, para por aí, porque no final o que ele quer é um ato terrorista, porque a forma dele, a solução dele para a sociedade atual não é construir algo novo, é apenas destruir. Tipo, a questão do pai solteiro, do pai que abandona os filhos geracional. Cara, a possibilidade que eu venha abandonar os meus filhos é negativa. Tipo, meu pai foi criado pelo meu avô, presente durante a vida toda. Meu pai é presente na minha vida inteira. Você acha que eu vou abandonar meu filho? Tipo, essa é uma possibilidade que não existe na minha cabeça. Agora, pro filho de mãe solteira, tá ligado? Ele não teve uma figura paterna lá pra incutir esse tipo de valor na cabeça dele. Tipo, de conhecer o avô, de ver o avô interagindo com o próprio pai. Tá entendendo? Essa relação de pai e filho. Ele não teve. Nós temos uma sociedade extremamente frágil e fraca. Boa parte dos problemas que a gente tem hoje advém disso. A solução da esquerda pra isso é liberar o aborto, pra matar filho de mãe solteira no ventre. É isso. A solução da esquerda é essa. A solução da esquerda é essa: matar o filho no ventre. É isso. Essa é a solução da esquerda. É um pensamento apenas revolucionário, de destruir o que está. A solução da direita não existe, ponto. E vamos ver como que a gente constrói depois algo novo. E esse é um pensamento extremamente perigoso. Revoluções, elas tendem a ser extremamente violentas e acabar mal para todo mundo. Países que passam por revoluções assim, a gente já viu. Normalmente, elas não dão certo e ele age de forma
a se tornar um terrorista e, portanto, algo nada legal. Isso acontece com frequência Não, a solução final da esquerda pra mãe solteira é a solução final. na política. Às vezes, chega algum político que consegue fazer, e a gente está em época de eleições, a gente tem visto muito isso. Às vezes chega um político que consegue fazer um exame muito preciso do problema da atualidade. E eu com 22 mogando meu pai em masculinidade, tá ligado? Todo mundo me elogia, todo mundo fala mal dele. Tem que falar mesmo. Cara, o cara que abandona a família, ele tinha que ser ostracizado da sociedade, ele tinha que ser humilhado diariamente. É isso. Ele fala, o problema do país, de tal cidade, da sociedade hoje é pá, 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 pá. E você, cara, ele tá certo. Esse é o problema. E só o fato de você acreditar nele, no fato dele ter acertado o problema, você já se desarma e daí ele entra com uma solução ridícula que você nem presta atenção de quão ridícula é essa solução. Porque você pensa, bom, um cara que é tão inteligente a ponto de detectar o problema vai ser inteligente o suficiente para dar a solução para o problema. Mas isso não é verdade. Às vezes a pessoa consegue detectar o problema e não faz ideia como solucionar. Isso acontece o tempo todo. Pergunte para os matemáticos. Muitos deles criam apenas o problema, só a teoria do problema e fala, se vire para achar a resposta. E tem teorias matemáticas que estão até hoje tentando ser provadas, tentando encontrar a resposta, a solução para isso, porque é mais fácil você identificar o problema do que você dar a resposta para ele. E eu não quero transformar isso num discurso político, vocês sabem que eu fujo disso, mas apenas para a gente ver como que isso está enraizado na realidade. Tyler, ele consegue ver o problema, mas ele oferece uma solução ruim que é a destruição. Ele não propõe construir absolutamente nada. O raciocínio dele é esse. A sociedade nos promete que seremos milionários, que seremos famosos, que teremos tudo, o que a gente sempre sonhou, mas isso é uma mentira. Até esse ponto, ótimo, seu raciocínio está 100% verdadeiro. Aí ele continua. Portanto, é melhor não acreditar em nada e destruir tudo. E é aí que você joga tudo por água abaixo, porque a solução é ruim. O problema de Tyler está na solução que ele propõe. A solução ela ainda é focada numa perspectiva materialista limitante. Ele não busca um significado maior externo. Ele vê que o problema da sociedade está muito centrado aqui na aparência, no consumo, nisso, naquilo, viramos produtos. Inclusive tem uma coisa legal, nesse filme, todas as cenas, exceto a sequência final de destruição do Projeto Mayhem, todas as cenas têm um copo da Starbucks. Todas. Às vezes está escondidinho ali, você não consegue perceber direito. Oi? Olha, todas as cenas, não são todos os quadros. Em todos os cenários onde está sendo passada uma cena, Nunca prestei atenção nisso. tem um copinho do Starbucks, que é justamente para mostrar como que o consumismo ele está presente em todos os momentos da nossa vida e nós somos definidos pelas marcas que nós usamos, nós não somos mais definidos por aquilo que somos ou acreditamos porque deixamos de Absolute Cinema. Se a gente deixou de acreditar nas coisas, se a gente passou a acreditar só que a vida é isso, então realmente comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Essa é a filosofia atual. O problema que ele identifica está na humanidade, tá certo? Mas se o problema está na humanidade, a solução não pode estar nela. Se o problema está no homem, a solução não pode estar nele. A solução tem que ser algo externo. Os coaches vivem dizendo que o problema está dentro de você e que a solução também está dentro de você. Mas a solução não é para essa falta de identidade, para essa fraqueza moral, para esse momento tão fácil da vida da humanidade, fácil entre aspas, cada um tem seu nível de dificuldade, mas eu estou falando do ponto de vista histórico. A gente vive um momento mais fácil da história da humanidade. A solução para isso não é o super-homem de Nietzsche. A solução para isso não é se tornar mais materialista ainda, ou simplesmente destruir o que existe de material, mas é voltar às tradições. Eu sei, as tradições criaram vários problemas. Quando você vai ver a forma como aconteceram as coisas na Idade Média, não eram nada legais para a maioria. Depende. Não, depende. Depende bastante. Das pessoas, mas a forma errada como foi feita não invalida o fato de que as tradições sejam importantes, de que o ser humano encontra valor e significado quando ele retorna. As pessoas trabalhavam menos na Idade Média.
as suas raízes, as tradições e principalmente quando ele olha para fora de si, para o transcendente, para um significado maior que existe além de si mesmo, algo que muitos filósofos trabalham, mas eu gosto muito da forma como Viktor Frankl trabalha, de você dar propósito para sua vida, e esse propósito, ele é algo... Libera o linchamento de quem engravida mulher nosso. Ele tem que ser maior do que você, ele tem que ser fora de você. Trabalhava menos, eram mais felizes. Para realmente valer a pena para o resto da sua vida. Então, esse é um filme genial, que faz uma análise muito inteligente. Eu acho que o final dele nos mostra claramente que a solução de Tyler estava errada. O diagnóstico estava certo e a solução estava errada. Mas esse é um dos melhores filmes que já foram feitos. O plot twist ele é só uma cereja no bolo. O fato de o narrador e Tyler Durden serem a mesma pessoa, isso é só um detalhe, uma cereja no bolo. Como saímos de uma sociedade pater-família em que o pai era o núcleo e a chave da família toda para hoje, por escolha das mulheres e libertar. Escolha das mulheres, amiguinho, tadinho. A origem do BO, Revolução, Reforma Protestante. Mas se não quiser falar disso, a origem de todas as mazelas do Ocidente está na Revolução Francesa, cara. O Iluminismo. O Iluminismo é a origem de tudo, sabe? Onde estourou. Eu gosto sempre de voltar na Reforma Protestante, que ali a origem dessa desestabilização social começa ali. Mas, se quiser algo mais direto e mais óbvio, é a Revolução Francesa, o Iluminismo, e começa toda a esquizofrenia. Mas o negócio vai engatar a quinta marcha na virada do século. Na virada do século, com o final da Segunda Guerra. Final da Primeira Guerra. Ali começou a loucura. A loucura começa ali. Aí você vê todas as estatísticas religiosas em declínio, estatísticas de natalidade em declínio. Começa tudo... Tá ligado? Por isso que eu falo que spoilers não estragam bons filmes. Todo o erro começa na Reforma Protestante. Me contou que Tyler Durden ele é a mesma pessoa. Tá, mas esse filme é tão bom que eu revejo ele já sabendo o final. Porque ele é bom, ele é bem feito, spoiler. O iluminismo e suas consequências foram um desastre para a humanidade. E não é nem piada. Não é nem piada, o iluminismo e suas consequências foram um desastre para a raça humana. Um desastre que vamos pagar o preço muito em breve. A conta vai chegar, cara. Que é ruim, o filme que só depende. A única coisa boa do filme é o spoiler. Daí ele estraga mesmo. Se o filme é bom, você vai reassistir apesar do spoiler. E esse é um filme muito bom. Qual outro filme você me indica aí que seria legal para eu analisar? Deixa aí nos comentários para eu saber qual filme que você quer que eu analise. Turma da Mônica Jovem, o filme. Esse é excelente. Não abandone seus filhos.